Aprovadas novas regras para a previdência dos militares. Presidente da CCJ pretende colocar em votação na semana que vem projeto sobre prisão após condenação em segunda instância. E confira os destaques do depoimento na CPI mista das fake news da ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro, e estes são os destaques desta edição do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. O projeto que reestrutura a carreira e a previdência das Forças Armadas e das polícias e bombeiros militares foi aprovado ontem pelo plenário do Senado. Aqui no Senado, depois de um acordo entre os líderes partidários para que a tramitação fosse mais rápida, a proposta passou somente pela Comissão de Relações Exteriores antes de ir à análise do plenário. O texto que chegou da Câmara foi aprovado aqui, sem alterações, também como forma de evitar atraso na votação final pelo Legislativo. Entre as medidas do projeto estão a criação do adicional de compensação de disponibilidade militar, que se refere à disponibilidade permanente e à dedicação exclusiva. Esse adicional varia de 5% para militares em início de carreira a 32% para militares no final de carreira. Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. Entre as medidas também estão previstos reajustes anuais até 2023. A proposta determina ainda que a alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares passará de 7,5% para 10,5%. Os pensionistas passarão a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. E uma outra mudança do texto é o aumento do tempo de serviço mínimo para aposentadoria de 30 para 35 anos. Agora, a proposta vai à sanção presidencial. E também por um acordo entre os partidos ficou decidido que vai ser criada uma comissão em janeiro para tratar de correções para alguns segmentos da carreira militar que se sintam prejudicados. O grupo de trabalho vai ser formado por técnicos dos Ministérios da Economia e da Defesa e por parlamentares. As eventuais correções poderão ser feitas por decretos ou por projetos de lei. E o plenário aprovou também um projeto que prorroga até agosto de 2032 a possibilidade de estados concederem isenção de ICMS para templos religiosos e entidades beneficentes. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que o projeto que prevê a prisão em segunda instância vai ser votado na semana que vem. A votação não estava prevista para este ano, mas ela atendeu ao apelo de 43 senadores durante a audiência pública sobre o projeto, com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição. No Senado, um projeto de lei e um mesmo objetivo: resgatar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, depois de o STF ter voltado atrás em uma posição que vinha adotando desde 2016 e decidido que a prisão de réus condenados só pode acontecer após o trânsito em julgado. Para o ministro Sérgio Moro, um dos convidados da audiência pública, os dois caminhos, emenda constitucional ou projeto de lei, são viáveis e não excludentes. Eu, francamente, penso que dois caminhos são válidos. Os dois caminhos são possíveis e me parece que nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização igualmente do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC, como da possibilidade via projeto de lei. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, ressaltou que o artigo 5º da Constituição tem que ser preservado em sua totalidade. Ele sugeriu mudanças no projeto de lei.
Eu aqui não vou fazer sugestões específicas, mas existe aí todo um leque de possibilidades, desde dizer que a lei só se aplica a ilícitos praticados a partir de agora, como a dizer que a lei vai se aplicar àqueles que ainda não tenham condenação em segundo grau. Por emenda à Constituição ou por projeto de lei, o tema é polêmico e está longe de um consenso. Nenhum país do mundo tem no Supremo Tribunal Federal a última instância e a necessidade do trânsito em julgado. Isso não existe. Há países que vai-se até uma terceira instância, como a Itália, que tem a Corte de Cassação, mas não 4 instâncias. Inclusive se faz terrorismo. Terrorismo. Estavam dizendo aí, no dia que o Supremo tomar essa decisão de considerar que não é cabível necessariamente a prisão em segunda instância, serão libertados 169 mil estupradores, assassinos, etc. Aí o CNJ interveio e disse, não é bem assim. Essa decisão pode atingir 4.895 pessoas. Na semana passada, em uma reunião com o ministro Sérgio Moro, líderes de partidos nas duas casas, com exceção do PSL e do Podemos, decidiram dar prioridade de tramitação à proposta que está sendo analisada na Câmara. A PEC deveria ser votada, então, antes do projeto de lei que tramita aqui no Senado. Mas hoje, atendendo a um apelo feito por 43 senadores que assinaram um manifesto, a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, decidiu marcar a votação do projeto para a semana que vem. Mais da metade do Senado quer a validade da prisão após a segunda instância. Mas antes de terminar o ano legislativo, nós tenhamos a definição, nós possamos mostrar à sociedade brasileira que o Senado Federal está em sintonia com esse desejo da população. A senadora Simone Tebet justificou por que resolveu atender ao apelo dos senadores. Já foi lido o relatório, já foi dado vista coletiva, estamos fazendo e cumprindo a última etapa, que é esta audiência pública. Nós só podemos suspender por maioria absoluta deste colegiado ou pela unanimidade do Colégio de Líderes, a não ser que o Colégio de Líderes esteja falando pela maioria absoluta das senhoras e senhores senadores. O manifesto diz o contrário. E sobre essa questão da segunda instância, um acordo de líderes do Senado e da Câmara havia decidido priorizar a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara dos Deputados. Foi o que lembrou ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao comentar a decisão de Simone Tebet depois da sessão no plenário. Eu estou praticamente com a Constituição da Comissão Especial de Acompanhamento pronta para publicar, de acompanhamento da PEC 199. Então, eu acho que eu considero a legitimidade da presidente de pautar, vários senadores fizeram esse pedido, mas eu estou ainda na tese do que foi conciliado na nossa reunião com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, vários líderes da Câmara que na unanimidade apoiaram a tese da construção do texto de consenso e a ampla maioria no Senado. Então eu vou tentar ouvir mais os senadores, mas quero ficar com a tese da minha reunião na reunião com o presidente Rodrigo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o chamado pacote anticrime. Agora o projeto vai ser enviado aqui para o Senado. Estão previstos aumentos de pena para crimes hediondos e novas regras de progressão de regime. O tempo máximo de prisão, por exemplo, passa de 30 para 40 anos. O excludente de ilicitude, que é quando uma pessoa causa uma morte ou uma lesão pelo medo, foi retirado do texto. A CPI mista das fake news ouviu ontem a deputada federal Joyce Hasselmann, ex-líder do governo no Congresso. Ela disse que funciona um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto e falou sobre o uso de robôs para disparar notícias falsas em mídias sociais como WhatsApp, Twitter e Facebook. A ex-líder do governo no Congresso fez uma apresentação em PowerPoint para mostrar prints e vídeos de ataques coordenados na internet por um grupo batizado Gabinete do Ódio. O uso de robôs virtuais e o funcionamento desse grupo, que segundo ela atua dentro do Palácio do Planalto, foram temas do depoimento de Joyce.
Dos 5.400.000 seguidores, no caso do presidente da República, 1.402.000 são robôs. No caso do Eduardo, 468.775 são robôs. Pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo, né, que nós chamamos de milícia digital. Eles escolhem uma pessoa e essa pessoa é massacrada. Massacrada. Porque o que eles fazem? Atacam a reputação, não tem prova de absolutamente nada, destroem e aí eles deletam, somem com o vídeo, desaparecem com isso. Agora, vocês fiquem imaginando o tamanho do estrago que uma informação falsa como essa pode causar. Ali tem uma lista. Quem vai ser atacado que dia? Eu estou no número 25 na lista de ataques. Então, ali tem de tudo. Tem parlamentar, tem político, governador, ministro. De maneira, digamos assim, legal, comprovável imediatamente, praticamente R$500 milhão de dinheiro público destinado para perseguir desafetos. Essa é a função do Gabinete do Ódio. As declarações de Joyce Hasselmann geraram polêmica. O general Santos Cruz esteve aí sentado no seu lugar e ele afirmou para todos aqui que quem contratou o Gabinete do Ódio a pedido do presidente Bolsonaro foi exatamente ele. Passou pela mão dele. Isso aqui está se tornando CPMI, não façam meme. Não falem de mim, não me chamem de traidora. Mas a deputada Joyce não vai conseguir controlar as redes, porque as redes elas são utilizadas por pessoas. Para as próximas audiências, Joyce Hasselmann sugeriu a convocação do ex-ministro Gustavo Bebiano e do vereador Carlos Bolsonaro. Segundo ela, Bebiano é uma das fontes sobre uma estrutura paralela que o filho do presidente tentou montar para grampear celulares e produzir dossiês contra inimigos políticos do pai. E nessa quarta-feira foi promulgada a Emenda Constitucional 104, que cria as Polícias Penais Federal, dos Estados e do Distrito Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comandou a sessão solene do Congresso Nacional. A emenda foi promulgada ao som de aplausos e de um plenário animado. O texto determina que o quadro das polícias penais será formado pela transformação dos cargos isolados ou dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários ou equivalente, e também pela realização de concurso público. A nova polícia será vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencer. Um reforço muito importante para o aparato de segurança pública do Estado brasileiro. Os presídios em grande número se transformaram no quartel-general do crime organizado. E é importante que o Estado possa ter uma resposta a isso com uma polícia qualificada, especializada e apta a ampliar a proteção ao cidadão, que é hoje uma das maiores aspirações do povo brasileiro. No Distrito Federal, assim como ocorre com as outras corporações, a Polícia Penal será sustentada por recursos da União, embora fique subordinada ao governador do DF. A promulgação da PEC foi festejada por senadores e deputados. Nada que tramitou, que foi estudado nessas duas casas, foi tão importante, foi tão significativo e concretamente a favor da sociedade brasileira, e um duro golpe no crime organizado. Nada foi tão importante como a criação e a promulgação da Polícia Penal no país. Essa conquista, idealizada lá atrás e subscrita por outros parlamentares, pelo senador Cássio, foi um desejo dessa categoria, que muito foi dito aqui, que protege a todos nós. Antes da sessão começar, os agentes homenagearam os parlamentares ao entregar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao autor da proposta, o ex-senador Cássio Cunha Lima, uma camisa com o símbolo da categoria. Uma luta árdua, mas que agora estamos colhendo os frutos e daqui para frente vem uma polícia forte. A polícia penal, ela não vem só intramuros, ela com certeza ela é extramuros, dada em decorrência aí que fazemos diligências em escoltas, agora possivelmente busca e recaptura e inteligência no âmbito prisional. Então, assim, acreditamos que viemos para somar.
Os desafios das cidades inteligentes e o que o Ministério da Ciência e Tecnologia vem projetando sobre melhorar o dia a dia do cidadão brasileiro. Esse foi o debate nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Bem ou mal, os brasileiros já estão conectados. 67% da população brasileira tem smartphones. Os brasileiros gastam, em média, mais de 9 horas por dia na internet. 7 entre 10 brasileiros estão em alguma rede social, o que é um dado que está 45% acima da média mundial. 5.452 municípios cobertos com 3G e 4.635 municípios cobertos com 4G. Isso equivale a uma população aproximada de 96,5% da população com 4G e 99,7% da população com 3G. O Ministério da Ciência e Tecnologia aposta no programa GESAC. Para quê? O programa GESAC garante que em qualquer local do país, principalmente nos mais difíceis, haverá conexão à internet. Essa urgência é porque tem muita tecnologia associada que pode trazer ganhos, inclusive economia de recursos, para o dia a dia do brasileiro. Um salto de qualidade na operação do trânsito, com semáforos inteligentes, na gestão escolar, com o ensino à distância, na segurança pública, com identificação facial e o uso de câmeras de vigilância, e no atendimento médico. Um enfermeiro no município pequeno que vai fazer o check-up do paciente e enviar para o médico no município que tem um hospital de alta complexidade, para que ele possa fazer possa dar o diagnóstico e fazer o receituário no qual o paciente seja medicado. Então, o município, ao invés de gastar R$100 para pegar o seu paciente, botar na ambulância, fazer todo esse trajeto, ao invés de gastar R$100, a cada R$100 vai gastar apenas R$3 a R$7 com o serviço digital. O BNDES está também envolvido nesse projeto. Ele tem linhas de crédito específicas com os bancos regionais para que se possa fazer uma disponibilização de crédito para os municípios que aderirem ao nosso programa. Tornar a cidade eficiente é permitir que o cidadão tenha qualidade de vida, resolvendo os seus problemas de forma eficiente. O Encontro Interleges ILB é um evento que trata de temas relevantes para a realidade brasileira, com a presença de especialistas e parlamentares. Nessa quarta-feira, foi discutida uma questão que vem afetando o Brasil nos últimos 5 anos. A entrada de venezuelanos por meio da fronteira com o estado de Roraima, provocada pela crise humanitária no país vizinho. A venezuelana Jocelyn Urbina era profissional de recursos humanos e teve que deixar o país em 2017. Ela elogiou a operação acolhida do governo federal, mas afirmou que os imigrantes sofrem com a falta de informação sobre as leis brasileiras. Eu já tinha conhecimento de amigos venezuelanos que fizeram um tipo de licença para vender produtos na rua e eles não sabiam que tinha que pagar uma taxa mensal. E terminaram tendo o bloqueio do CPF. Essa lei de imigrações não é explicada para nós, eu estou conhecendo hoje. Eu veio do refúgio, veio do abrigo, eu participei ativamente da Operação Acolhida. Eu morava em um abrigo com meus 2 filhos e meu marido. Cerca de 700 venezuelanos entram por dia no país através da fronteira com Roraima. Apesar dos impactos negativos, o pesquisador João Carlos Jarochinski acredita que esta migração deve ser vista também como uma oportunidade para o Brasil. Os países que essas pessoas estão chegando têm que pensar em políticas de integração para que isso se torne um motor de desenvolvimento, lembrando que são pessoas normalmente jovens, com uma condição de saúde boa, com capacidade de empreender, com conhecimento nível superior. Então, são pessoas que podem gerar processos de desenvolvimento para essas localidades. Segundo os participantes do Encontro Interleges, o quadro de instabilidade política da América Latina é interligado à crise humanitária da Venezuela, o que pede cuidado à política externa brasileira.
Eu acho que a gente está num momento de muita incerteza na América Latina. Em momentos de incerteza, a melhor coisa que a gente tem a fazer é voltar aos fatos, tentar entender com serenidade o que está acontecendo, e aí, mais uma vez, eu puxo para o papel da imprensa nisso. A gente vê essas manifestações acontecendo em mais de um país, a gente vê mudanças do eixo político em mais de um país, e isso deixa claro para a gente que não se trata de um fenômeno isolado. Esses eventos interleges que nós fazemos é mais um passo em direção a esse modelo de think tank novo que nós estamos implementando aqui, que já tem resultados tangíveis. Como vimos há pouco aqui no nosso telejornal, a votação do projeto do Senado que permite prisão em segunda instância foi marcada para a semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. E o nosso entrevistado de hoje é o autor desse projeto, o senador Lazier Martins. Olá. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, anunciou para a próxima terça-feira a votação do projeto que permite a prisão em segunda instância. Sobre isso, a gente conversa agora com o senador Lazier Martins. O senador é o autor do projeto que vai estar na pauta da CCJ na próxima semana. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu não anunciei seu partido, Podemos, do Rio Grande do Sul, agora devidamente identificado. O senhor comentava comigo antes da entrevista da batalha que se travou aqui no Senado entre duas visões, entre os que defendem o projeto ou só a parceria com a Câmara para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que está em discussão por lá, né? De fato, foi uma cruzada, uma verdadeira batalha, como disse a Ângela. Nós fazermos com que a matéria fosse para discussão na CCJ. Aliás, eu tentei isso, Ângela, no ano passado todo. Porque o projeto de lei do Senado 166/18 é de abril do ano passado, mas tendo a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, um senador que não foi reeleito, felizmente, e que não permitiu o tempo todo, e hoje é um dos indiciados na Lava Jato, talvez por isso jamais concordasse com que se discutisse na CCJ, não deu no ano passado. Mas deu nesse ano. No momento em que começou a se discutir, uma PEC é um projeto de lei, e se concluiu que a PEC, que está lá na Câmara, que nós respeitamos e apoiamos, mas que precisava de um projeto mais urgente, porque não era possível manter essa inquietude, essa preocupação, esse medo da população brasileira com aquela infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prisão em segunda instância por 6-5, um score minguado, e que futuramente, numa nova judicialização que fatalmente vai acontecer, nós temos esperança que o ministro Toffoli cumpra o que prometeu, de que o Congresso tem poderes para alterar a lei, dando a entender de que ele estará a favor se a matéria voltar para o Supremo. E aí inverte o score, que lá foi 6-5 contra, agora poderá 6-5 a favor, se a matéria efetivamente for para lá. Mas o que nós pretendemos, através desse projeto de lei 166, é que se vote imediatamente. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com muita coragem, com muita determinação e, sobretudo, sendo fiel à independência do Senado Federal, ela marcou para terça-feira, dia 10, às 11 horas, a votação em caráter terminativo. Pode haver alguém que peça um recurso e, em princípio, nós não vamos nos opor, mas é terminativo. Mas primeiro vamos votar na comissão, porque nós encaminhamos neste 4 de dezembro, além do manifesto de 43 assinaturas, nós encaminhamos também um requerimento firmado por 23 senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, pedindo a votação da segunda instância. De alguma forma, isso é uma discussão entre a decisão, café da manhã que houve, reuniu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, e várias lideranças do Senado se reuniram naquele minuto, e o apelo do presidente da Câmara era pela aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Para o espectador entender,
O projeto é mais rápido de votação, mas ele atinge só a esfera penal. E a proposta de emenda à Constituição, em tese, abrangeria também a justiça civil e tributária, não é isso? É uma tese. Eu tenho alguma dúvida sobre essa tese na área civil, com relação à PEC. Agora, com relação ao projeto de lei, é matéria pura e exclusivamente penal, porque ela propõe alteração do artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses de prisão preventiva, prisão provisória, e nós acrescentamos um item para que possa haver também, através de sustentação do magistrado, que caiba também após a condenação em segunda instância. Essa é a inovação no artigo 283, que é o que está valendo. E nós acreditamos que vai passar agora no Senado. Se precisar de plenário, nós teremos que correr, porque depois tem apenas mais uma semana, e gostaria muito que fosse votado na Câmara. Só que na Câmara também tem que passar pela CCJ e depois pelo plenário. Aí eu acho que não há mais prazo. Com boa vontade haverá tempo. Senador, uma coisa invalida a outra? Em bom português, a aprovação do projeto do senhor enfraquece a necessidade dessa proposta de emenda à Constituição? Não, ao contrário. Se completam. Porque tem gente que acha que essa matéria só pode ser legislada, alterada por PEC, isto é, por proposta de emenda à Constituição. Que é a interpretação do presidente da Câmara hoje, né? Eu, como bacharel em Direito, e sou formado numa universidade muito conceituada, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tive muito bons professores, principalmente de Direito Constitucional, eu entendo que cabe, porque está formada a culpa na segunda instância. Ali não há mais que falar em presunção de inocência, mas sim em presunção de culpabilidade. E se cabe a prisão e outras alternativas e outras hipóteses, quando representa perigo social, necessidade para investigação preventiva, por que não incluir como estava incluído até bem pouco tempo? 2016, o Supremo Tribunal Federal votou e passou a vigorar a prisão após segunda instância. Agora, em razão de alguns nomes poderosos, razões políticas, algumas acomodações, tudo coisa que a gente sabe, né? Algumas barganhas, aí se mudou. Mas por que não valia antes? E por que o Supremo muda a todo momento essa jurisprudência? Isso aí é uma vergonha. Por isso também tenho aqui no Senado um projeto, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para alterar o sistema de indicação dos ministros do Supremo. Porque enquanto vigorar essa sistemática do presidente da República, monocraticamente, escolher por simpatias ideológicas, políticas ou partidárias, isso não pode continuar valendo. Mas ele já não tem que passar pela aprovação, pelo crivo dos senadores para Claro, essa PEC ela está pronta. O senador Anastasia foi o relator. Essa minha proposta é de 2015. Foi a primeira proposta de legislação que fiz ao chegar aqui. Hoje tenho 71 projetos. O número 1 é a PEC 35, desde 2015. O senador Anastasia está com o relatório pronto, já entregou para a presidente da casa, Simone, e está em condições de ir à discussão na CCJ e depois no plenário. É uma outra providência que este Congresso tem obrigação de fazer. Mudar o sistema, fazer como na maioria dos países europeus. É uma comissão de juristas e não o presidente da República, a seu belo prazer e conforme as suas ideias, escolhe quem ele quer. Senador, muito obrigada por essa conversa. Agora vamos conferir a programação das reuniões das comissões do Senado previstas para amanhã desta quinta-feira. Às 9 horas da manhã, já, audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O debate é para avaliar a política pública do programa Centros de Desenvolvimento Regional.
Às 10 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, haverá reunião para examinar projetos. Um deles é o que propõe normas para fixação de preços mínimos e execução das operações de financiamento e aquisição de produtos agropecuários. Também às 10 horas da manhã, uma audiência pública importante. A comissão criada para acompanhar as ações de enfrentamento às manchas de óleo no litoral brasileiro faz esta audiência para debater medidas contra os impactos socioambientais do derramamento de óleo na costa brasileira. E às 10h30, na Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle, a reunião é para votar requerimento que pede audiência para debater a decisão do Tribunal de Contas da União que proíbe pagamento de salários de professores com recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef.